Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Criando Realidades, comigo, Andréa Motti, aqui na Rede TV. E hoje nós vamos começar o programa com um evento incrível a qual eu fui convidada. Assistam a entrevista com Robson Pinheiro no Encontro Mundial 2026 que aconteceu na cidade de São Paulo. Imperdível. Acompanhe. E hoje o Criando Realidades aqui da Rede TV está de uma maneira muito especial, apresentando um evento primeiro em São Paulo, mas que já tem 19 edições. Mas quem vai contar tudo para nós hoje é ele, Robson Pinheiro. Ele que é escritor, que é terapeuta, que tem assim muita coisa, vai explicar, vai contar pra gente o que é o evento. Mas assim, primeiramente, muito obrigada por permitir nós estarmos aqui neste evento. E conta um pouquinho, Robson, como surgiu tudo isso, da onde vem toda essa ideia. E agora o microfone é teu e conta para o nosso público. Pois é, André. Primeiro eu queria agradecer a você, sua gentileza. É sempre uma grande honra receber você, estar aí na Rede TV também com todos os telespectadores, né, internautas e todo mundo que acompanha por todas as mídias, né? Esta, na verdade, em São Paulo, é a nossa primeira edição do Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade. Os Guardiões da Humanidade surgiu de uma proposta, inicialmente, de auxiliar os países, preparar pessoas para ajudar seus países nos momentos de crise. Fundamos inicialmente 12 colegiados na Europa e hoje a gente já está presente em 27 países, realizando tarefas humanitárias com a visão de espiritualidade independente, sem voltar para a área religiosa. Então nós recebemos pessoas de todas as procedências, respeitamos as escolhas dessas pessoas, mas nosso projeto maior é dar suporte humanitário nesse momento de crise que a humanidade está vivendo. Aliás, todos os países têm. Então nós temos pessoas nossas, representantes dos Guardiões da Humanidade, em alguns campos de refugiados. Estamos desenvolvendo tarefas para levar energia limpa em algumas aldeias africanas. Estamos pleiteando junto à ONU também, participar da cadeira de direitos humanos da ONU também. E tem um grupo muito ativo, sendo que a sede mundial hoje fica em Belo Horizonte. Nós inicialmente fundamos em Lisboa, mas a sede mundial é em Belo Horizonte hoje em dia. E lá nós temos a Clínica Joseph Kleber, que é mantida diretamente pelos Guardiões da Humanidade. Clínica Joseph Kleber, Aruanda, Casa de Everilda Batista, que é o nome da minha mãe, a gente deu a instituição. E atendemos mais de 2.000 pessoas mensais com tratamentos completamente gratuitos. Então nós temos mais de 180 voluntários só em Belo Horizonte. Temos médicos, terapeutas, uma série de pessoas que trabalham nessa área da saúde. E a ideia nossa é aumentar isso, espalhar pelo mundo. Então pretendemos a segunda clínica a ser construída será em Mafra, ao lado de Lisboa, onde nós pretendemos já abrir outra clínica e depois espalhar as clínicas através da Europa. Que trabalho mais lindo, gente! E assim, como as pessoas estão precisando dessa parte espiritual. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, dessa entrevista. O mundo parece que ele ficou meio estranho. E vocês, com essa egrégora, com essa vibração, eu não sei como você colocaria isso pro nosso telespectador entender, mas qual é a importância da espiritualidade na vida das pessoas? Pois é, na verdade nós batalhamos sempre por uma visão mais ampla a respeito dos problemas humanos, mostrando para a pessoa que a espiritualidade independente, ela não depende de religião, de templos de pedra feitos por mãos humanas. Então você está praticando a espiritualidade quando você está organizando a sua casa, quando você está no seu trabalho, sendo um bom cidadão, um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho. Então eu lembro muito do pensamento de Teresa de Calcutá, né, que é uma pessoa que nos inspira. Inclusive um dos livros meus são Pensamentos de Teresa de Calcutá, um livro psicografado que se chama A Força Eterna do Amor. Então ela fala que nós somos apenas uma gota no oceano, mas o oceano não seria o mesmo se não fosse essa gota. Então a gente pretende tirar a espiritualidade, dar um choque de realidade e tirar a ideia de que é só discurso. Até o mote do evento é esse, é fazer uma tempestade cerebral.
tirar Jesus da cruz e ver Jesus desfilando no meio da multidão de calça jeans desbotada, com violão tocando, no meio do povo, vivendo e cantando com o povo, porque nós entendemos a espiritualidade como algo que ultrapassa muito o discurso. É uma coerência entre o que eu discurso e aquilo que eu faço. Então, a gente não fala nunca em perfeição, a gente fala no máximo de sermos coerentes. E esse conceito de espiritualidade independe, portanto, da sua religiosidade. Eu diria, em outras palavras, assim, se você... O pessoal brinca muito assim, religiosidade é para aquele que tem medo do inferno. Espiritualidade é quem já foi no inferno e voltou, e já tem uma visão de vida bem mais ampla. No sentido que já passou por todos os problemas humanos e viu que não adianta você encaixotar a mente humana. É tirar o caixote, é tirar o engessamento mental e falar assim, olha, você precisa entender que o jeito de viver a sua espiritualidade é sendo um livre pensador e não apenas um religioso com rótulos, né? Então, despertar esse desejo de pesquisar, de agir, de fazer algo pela humanidade. O que eu tenho feito? O que eu tenho construído, seja na minha família, no meu bairro, na minha comunidade? De alguma maneira, é aquilo que o pessoal sempre fala, deixar as nossas pegadas no mundo. Muito se fala, né, Robson, sobre o propósito de vida, a missão de vida. Fio, o que você tem feito na tua casa, na tua vida, antes de pensar numa missão gigantesca para o mundo? O que é? O que de fato seu coração, né? O que você pensa em fazer o bem ali para quem tá à sua volta? Então, se você pudesse deixar um recado para quem tá nos assistindo, o que você falaria hoje? Hoje eu diria que a grande missão nossa é simplesmente amar. Mas continuar amando e começar por quem está dentro de sua casa. Tem muita gente muito jovem que quer mudar o mundo, mas é incapaz de arrumar a sua cama. Então está na hora de você amar aquele idoso, o seu avô, sua avó, de dar atenção à sua mãe, ao seu filho, de ter um tempo para o outro. Isso é o amor diário, é ter o cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, toma conta daquilo de uma maneira especial. O mundo nunca precisou tanto desse amor quanto precisa nos dias de hoje. Agora vocês vão me assistir uma entrevista muito especial que eu fiz com o Marcelo do Polegar. Quem aí lembra do Polegar? Claro, quem for mais 40. Quem for antes disso pode ser que não lembre. Mas hoje ele vem com um propósito de vida muito especial. Ele atua com causas de espectro autistas, de mães e pais atípicos. Acompanhe a entrevista muito especial que aconteceu com ele e vocês vão entender um pouquinho do qual é a sua missão de vida. E hoje o programa Criando Realidade está de uma maneira muito legal. Eu estou aqui com o Marcelo, do grupo... Quem não lembra do grupo Polegar, gente? Minha adolescência, né? E hoje ele vai falar do super projeto dele, que hoje ele trabalha, além de ser pré-candidato, que ele vai contar um pouquinho da história, ele tem um propósito de vida muito bacana, né? Que começou com o nascimento de um filho, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história. Primeiramente, muito obrigada por essa entrevista. Conta um pouquinho, Marcelo, da onde surgiu esse propósito e como começou essa jornada na tua vida. Bem, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade, porque o assunto que eu venho debatendo é muito importante a gente ramificá-lo, né? A gente distribuir, né, para a galera, para as famílias atípicas. Eu fui integrante do Grupo Polegar, eu sou advogado já fazem 22 anos, eu atuo na área de família. Deus me deu um presente que foi o meu filho Noah, hoje ele tem 7 anos e ele tem o transtorno espectro autista, ele é autista. E há 2 anos atrás eu comecei um projeto com um podcast chamado Poder Sem Limites. Nesse projeto do podcast, eu venho atuando na área da atipicidade, mas atipicidade como um todo, né? Quando a gente fala de um cadeirante, quando a gente fala de uma pessoa com problema de visão, que não ouve, etc. Mas cai muito ali a questão do autismo. E aí, pautado nisso, eu venho trabalhando com palestras, eu venho trabalhando com famílias, eu venho levando no podcast o assunto do autismo. Porque quando a gente fala de autismo no Brasil, a gente tem lei para isso, que é a Berenice Piana, a 12.764/2012. Então existe uma lei chamada Berenice Piana, que é uma mulher, né, que foi uma lutadora lá na década de 90.
porque ela teve um filho autista, não existia lei, e ela começou a lutar bastante por essa causa, muito, porque ela tinha um filho, tinha que levar na saúde, não respeitavam, na escola não respeitavam, na rua não respeitavam, e aí ela foi lutando, e aí o governo federal pegou, criou uma lei pautado na luta dela e a prestigiou colocando o nome dela na lei, que é a Lei Berenice Piana. E hoje, qual é o seu movimento? Você faz palestras, você tem o podcast e agora pré-candidato a deputado estadual? É levar... Conta um pouquinho, que eu não vou falar, né? Conta você, qual é o intuito agora e o propósito dentro da política? Eu já venho fazendo palestra há 2 anos. As minhas palestras é para conversar com as famílias. Eu converso muito com os homens, porque se vocês não sabem que estão aí em casa, quando uma menina casa com o menino, né? E aí eles têm um filho, e aí Deus o abençoa, né, com o homem, ou abençoa aquele casal com um menino autista, com um filho autista, uma menina, um menino autista, isso causa muita briga. E muitas vezes eu posso dizer para você assim, com toda certeza, 99% quem abandona a família é o homem nesse caso, de verdade. E eu posso falar que trabalhando nessa área, eu vi muitas famílias sendo realmente acabando por conta do laudo de um filho atípico. Exatamente isso. E eu venho conversando muito com as famílias, eu venho batendo de frente com os homens, porque como eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu entendo que as cidades, os estados, eles precisam ter centro de apoio, mas aquele centro de apoio referência. O que seria referência, né? Você como psicóloga. Quando a gente fala de centro de apoio para autismo, eles querem cuidar do autista. A questão não é só o autista, precisa cuidar, precisa ter uma psicóloga lá dentro, precisa ter um tratamento, né, nessa área, mas principalmente atender a família. Precisa ter um momento nesse centro de apoio para atender aquela mulher, porque aquela mulher que já não faz mais o cabelo, que já não faz mais a unha, que não... Marcelo, eu vou até te cortar porque eu vou falar uma coisa que é muito realidade. A mãe, claro que o pai sofre como todas as outras acarretam, mas a mulher não tem mais vida, ela não tem vida. A mãe atípica, ela vive em função de um filho atípico. Então, assim, você que é mãe, que está nos assistindo, sabe que essa é a realidade, né, Marcelo? Se você pegar, por exemplo, a figura de uma mulher, não vamos falar materna ainda, mas aquela mulher que se casou, linda, maravilhosa, o homem se apaixonou por ela, que eles se conheceram em algum lugar e acabaram se apaixonando. E aí você pega o antes e o depois. O que seria o antes e o depois? A gravidez e a atipicidade, porque nasceu um filho autista. A mulher, ela tende, né, como uma mãe, uma boa mãe, ela tende a se dedicar ao máximo àquela criança, àquele filho autista. E muitas vezes, por causa disso, ela deixa o casamento um pouco de lado. E deixar o casamento de lado, e aí entra a minha palestra, não significa divórcio. Deixar o casamento de lado significa o quê? A parceria do marido, a parceria do homem. De entender que aquela mulher, que aquela mãe está lutando pelo filho dele, está cuidando do filho dele, entende? Então, o que eu converso com os homens, e o centro de apoio tem que ter isso, é exatamente para manter o casamento, porque hoje já é difícil casar, já é difícil manter um casamento. O casamento dura 1 ano, 2 anos, a galera já quer se separar, já quer se divorciar, né? Então, quando a gente vem na atipicidade, o centro de apoio pega a mulher, faz o cabelo, faz a unha, pega uma psicóloga, conversa com ela, apoio, né? Então, dá um momento para aquela mulher, entendeu? O homem vai no centro de apoio, grupos de homens no centro de apoio, porque se lá tem 20, 30 homens, a gente vai falar que são 20, 30 homens atípicos. E um vai conversar com o outro, porque se um chega lá e falar assim, eu até brinco na palestra, eu sou pai atípico, eu sofro muito com meu filho, outros 29 vão falar assim, nós também somos. Então vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos nos apoiar, vamos assim entender como funciona na sua casa para ver se é igual à minha. Na sua casa acontece algo diferente que possa me beneficiar, a gente troca, você entende? A gente troca. Deus nos criou com inteligência, com livre-arbítrio. Então se a gente pode, pautado na Bíblia, ter uma família onde tem um mantenedor, e a gente estava conversando ali sobre isso, se a gente tem um mantenedor, o provedor, ele também pode ser o provedor em ajudar a mulher a criar o filho, entendeu? Não abandonar. Agora vocês vão acompanhar a entrevista com a Fernanda Toquedo, ela que é a CEO do grupo Titânio Clube da Envelhece. Acompanhe tudo na íntegra.
E hoje, no Criando Realidades, eu estou aqui com a Fernanda Toquedo. Ela que é empresária psicóloga há mais de 25 anos atuando no mercado, fundadora do Titânio Clube e também cofundadora da MLS. Gente, essa mulher, assim, é uma mulher com muita história e que transforma muitas vidas. Fernanda, é um prazer estar aqui hoje no momento tão glorioso do Titânio Clube. E assim, conta um pouquinho do que é esse evento hoje para quem está nos assistindo. Então, hoje é um dia de encontro presencial do nosso ecossistema de educação empresarial, um lugar onde a gente trabalha muito forte a mentalidade, a autoridade, a construção de performance, de resultado do próximo nível do empresário que está conosco. Nós temos 2 braços fortes, o Titanium Club, nós temos empresários ali que querem monetizar o seu conhecimento, alavancar o seu equity, transformar seus resultados. E temos também o Titanium Doc, que é um lugar que leva o médico ao próximo nível na sua carreira médica, né? Eu e meu esposo atuamos juntos nesse movimento e hoje é um dia que todos os sócios do nosso ecossistema se encontram para pegar a visão, para lapidar a liderança, para aprender estratégia, para escutar o que está acontecendo de novo no Brasil e no mundo, para fomentar conexões e fazer acontecer nos seus negócios. Fernanda, me fala uma coisa. Esse clube, para quem é da área da saúde, é do seu, porque tem o Doctor, que é do... Doc é para profissionais da saúde, médicos, e o Titanium Club é para empresários que querem monetizar o seu conhecimento. Então, vocês que estão nos assistindo, está nesse perfil também, Doc, ou os empresários que querem ver essa parte da ambiência, né? Que eu acho que assim, eu queria até que você falasse um pouco. O que é ambiência, o que é conexão promove para essas pessoas que querem ir além, né? Para esse estágio. Uhum. Exatamente. A ambiência, eu tenho uma frase que eu carrego, que a ambiência muda o jogo. Estar nos lugares certos, ter os acessos certos, ter o custo da oportunidade desconhecida. E em ambientes como esses, a gente acessa visões, estratégias e conhecimentos, além daqueles posicionados pelo mentor, de pessoas que estão na mesma frequência, na mesma energia, buscando os mesmos resultados. Então, para mim, ambiência é isso. São conexões que transformam, é a evolução, é tudo isso que tu viu acontecer aqui. E para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma frase que eu ouvi que faz todo sentido com esse ecossistema que vocês têm aqui. Sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos você vai muito mais longe. Com certeza. Quando você anda com as pessoas certas, quando você traz para perto de você quem vai te ajudar a construir aquilo que você deseja, fica muito mais fácil de suportar os desafios do caminho e também de celebrar a vitória. Afinal de contas, o momento da vitória e da celebração também é importante, as pessoas certas ao nosso lado. Então, para mim é isso, é sobre isso. Muito obrigada, um sucesso. Obrigada. E agora no Criando Realidades eu estou com a Franciene, que é Titânio Clube. Franciene, em uma palavra, o que significa ser Titânio Clube para você? Na verdade, eu vou te responder com uma frase. Ser Titânio, um membro Titânio, é estourar o teto. É uma expansão de visão absurda, onde a nossa mentora, que é a Fernanda Toquedo, ela nos traz e faz aquela visão se tornar a nossa realidade. E este evento, o que significa essa parte de conexão, de ambiência, que é estar em ambientes com pessoas que te elevam esse nível de prosperidade? Expansão, com certeza. A palavra que define todos os nossos eventos que a gente tem dentro do clube é expansão. Expansão de todos os lados. Expansão de mentalidade, expansão de visão, expansão de conexões. É muito legal ver que a Fernanda consegue trazer pra gente uma coisa que a gente não encontra em lugar nenhum, que é vários níveis de visão da expansão. Isso é absurdo. É por isso que ela consegue fazer a gente ter resultado, ROIs, recordes. E é nesse clima de prosperidade, de expansão de consciência, que a gente finaliza esse testemunho, né, Franciene? Sucesso pra você. Muito obrigada. E que no próximo evento eu te entreviste e você tenha além mais resultados. Exato. Amém. Que assim seja. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, no Criando Realidades, eu estou aqui com o Antônio Paulino, ele também, que é Titânio Clube. E eu quero te fazer uma pergunta simples, direta, e eu quero que você responda sinceramente. O que é ser Titânio Clube, ser um membro do Titânio Clube? Eu não vou dizer em uma palavra, é próximo nível. Quando você se desafia a ir além e busca por isso com orientação de quem já construiu. O que representa estar num ambiente com toda a conexão, que você entende que a ambiência pode te
te levar a essa expansão de consciência e um nível a mais de prosperidade? É algo transformador porque você, além de resolver junto à sua mentora, né, diretamente suas dores, a gente diz assim, a gente aprende com as dores dos outros, que tem de vários outros ambientes, vários outros setores, né, do comércio, enfim, do mercado. Eu sou médico, nós temos um produto educacional, mas que convivemos aqui com outros colegas médicos, com advogados, com outros empresários de vários ramos e que isso faz com que você cresça muito a visão. Eu já tô sabendo que daqui 3 meses teremos outro encontro. Como será o Antônio Paulino daqui 3 meses quando eu te encontrar para fazer essa pergunta de novo? Completamente diferente de hoje, porque nós estamos em uma mudança contínua e rápida, sempre aqui. Todo mundo sai daqui com a cabeça explodindo, com muitas ideias novas e coisas a executar. Pronto, compromisso, hein? No próximo Titânio Clube eu estarei com ele e quero entender de fato o que foi essa expansão em apenas 3 meses. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Vamos conhecer o Titânio. E hoje, para o programa Criando Realidades, eu estou com o Douglas Guilherme, ele que é presidente da Accor e vai contar um pouquinho para nós sobre esse trabalho tão bonito que ele vem desempenhando na cidade de São Paulo. Prazer, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho primeiro, quem é o Douglas, para os nossos telespectadores te conhecerem um pouquinho. Prazer, obrigado. Eu sou fundador e presidente da Accor, Associação dos Comerciantes de Comida e Bebida de Rua do Estado de São Paulo. A gente, basicamente, ensina as pessoas a empreender e ganhar dinheiro. De que forma? Trabalhando com alimentação, gastronomia, que é cultura em São Paulo, né? No estado e no mundo, na verdade. Hoje, pra você ter uma ideia, só em São Paulo capital nós somos 20 mil comerciantes e no estado quase 70 mil comerciantes de comida de rua. E qual que é o trabalho da Accor? A gente dá curso, treinamento, deixa eles capacitados para que eles possam montar o negócio deles, a lanchonete ou trabalhar em nossas feiras gastronômicas. E a partir desse momento que eles estão prontos, a gente disponibiliza espaços na Feira Amo Comer em São Paulo. Quando a gente montou a Accor, a gente montou a Accor em um formato que ninguém que seja nosso associado ou cadastrado precise pagar para estar conosco ou pagar para ter um curso, que seja qualquer um deles. E como que a gente consegue fazer isso? Com os projetos Amo Comer em São Paulo. Amo Comer em São Paulo são feiras gastronômicas espalhadas nos grandes centros de São Paulo, tanto no município quanto no estado, que a gente pega essas pessoas que fizeram o curso, traz para dentro do evento e aí eles empreendem na prática. Porque como que funciona? Na grande maioria dos cursos, as pessoas fazem o curso, pegam o diploma e depois falam assim, você está pronto para trabalhar. Mas trabalhar onde? De que forma? Como? Porque depois, quando você está com um diploma na mão, nem sempre você está 100% preparado, né? E aí a gente dá esse 360 para eles, que é o seguinte, você ficou pronto, você está pronto para empreender, a gente já disponibiliza um quiosque para você e você vai trabalhar. Aí chega no quiosque, a pessoa também não tem dinheiro. A gente trabalha com pessoas que normalmente é de comunidade. É isso que eu ia te perguntar. São pessoas, qualquer pessoa pode, um site, como que faz para se inscrever, para entrar no seu projeto? É um curso, ele tem um custo? Como que é para as pessoas que estão nos assistindo? Fala um pouquinho sobre como entrar. Por exemplo, pessoa que se interessou pelo seu programa, quer começar a empreender. Aí é fácil. A gente deixou assim o mais simplificado possível, porque como são pessoas simples, né? Só entrar no nosso Instagram do Accor_SP, manda um direct lá, a gente te cadastra e já coloca vocês na fila dos próximos cursos que vão ter. E é totalmente gratuito. Esse curso é gratuito, você forma a pessoa, depois você ajuda a pessoa a ter o recurso para montar a sua própria o stand de comida nessa feira? Exatamente. Depois que ele ficou pronto, que ele está preparado, a gente disponibiliza ele em algum dos nossos pontos que estão funcionando. Chegou lá, se ele não tiver o capital para investir, o próprio projeto Amo Comer em São Paulo investe neles, compra fogão, geladeira, expositor, faz a primeira compra da matéria-prima para eles trabalharem. E eles devolvem esse dinheiro para o projeto dentro do período que a gente tem de atuação na feira. Passou esse período, os equipamentos é todo dele. Então é um programa que você vai trabalhando e você vai pagando conforme o seu trabalho. Que projeto bonito. Quero conhecer, me convida para quando tiver.
é uma feira. Amo comer em São Paulo. E essa feira acontece quando? Elas são periódicas e elas têm normalmente elas ficam de 3 a 6 meses num único espaço. A última que nós fizemos agora foi em Santa Amaro, ali no calçadão de compras de Santa Amaro. E agora a gente vai montar em Santana ou no Butantã. Tá rodando os 2 projetos com o metrô do Butantã, na linha amarela. Mas já tá acontecendo agora, não? Não. Quando vai ser? Finalzinho de julho ou começo de setembro. E para quem quiser começar, então, esse projeto, já pode se cadastrar agora, que daí ele vai ser preparado para quando tiver a próxima edição da feira. Exatamente. Quando a gente montar a próxima feira, aí a gente já vai ter o cadastro de todo mundo, vamos fazer uma curadoria para saber quais são os produtos que é legal para a região, para que eles possam empreender. E aí a gente ajuda também a falar, às vezes a pessoa fez só o curso administrativo, mas se ele quiser fazer um curso de culinária, a gente também pode ministrar o curso para eles também. Que fantástico, adorei. Que projeto lindo, parabéns. Já tá com compromisso aqui. Eu quero participar do próximo, quero ir lá fazer uma entrevista, ver essas pessoas, entrevistar você e fazer parte dessa feira, desse projeto tão bonito. Parabéns pelo seu propósito, pelo seu trabalho, e deixa aqui um recadinho para quem está nos assistindo. Muito obrigado, vai ser um prazer recebê-la, receber sua equipe também, viu? E quem quiser empreender conosco, pode vir, meu amigo, que não é difícil, a gente dá toda a infraestrutura para você, desde o curso até a estrutura operacional mesmo. É só ter vontade de ganhar dinheiro que a gente ajuda vocês a fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre ambiência no nosso momento de despertar. Sim, sabe por quê? Muitas vezes a gente se sente cansado, esgotado e a gente nem sabe o porquê. Sim, sabe aquela coisa, nossa, parece que eu tô sendo sugado, vampirismo energético. Essas palavras realmente elas fazem parte do cotidiano. Muita gente acha que não é real, mas é sim. O ambiente, ele tem um papel muito importante na construção da nossa realidade. Sim, as pessoas com quem a gente convive, elas fazem toda a diferença na nossa vida. E vamos um pouquinho além, a gente está falando de sonhos há algum tempo, sonhos, projetos de vida, cocriação da sua realidade. Por isso que é tão importante a gente dividir os nossos sonhos com as pessoas que estão na mesma vibração que nós. Vamos falar também sobre o pensamento positivo. Andréia, isso não existe lei da atração. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu falar para este livro, não caia, sabe por que ele caiu? Porque isso se chama gravidade, lei da gravidade. Então você, querendo ou não, aceitando ou não, a lei da gravidade existe. E é a mesma coisa do pensamento positivo. Você querendo ou não aceitar, ele existe. Então, se você focar em coisas boas, as coisas boas atraem a você. E se você ficar com a sua mente sempre pensando que nada dá certo, sempre é ruim, também você vai atrair. Então, se você sabe que isso é real, por que a partir de hoje você não dá uma força para o seu ao redor, fazer com que as coisas cheguem até você? O pensamento positivo, as palavras que a gente fala, são como varinhas mágicas, decreto. Já diz o meu paizinho, tudo que você semeia, assim será. O poder da língua tem o poder da vida e da morte. Então, hoje, vamos pensar, antes de falar as coisas, antes de profetizar as coisas, antes de declarar, pensa, o que você está profetizando na tua vida? O que você está declarando? O que você é? Pensa o que você está pensando sobre você. Já que você sabe que isso é real, vamos fazer um combinado? A partir de agora, pensa que você é merecedor, declara, eu sou merecedor, eu tenho uma vida próspera, eu sou abundante. Começa a fazer isso. Eu não estou falando para você que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, que sua vida vai virar uma mágica e que de uma hora para outra tudo vai acontecer. Mas eu estou dizendo que a constância, a persistência e a perseverança vão fazer sim que as coisas aconteçam. Isso eu posso te garantir, como psicóloga, física quântica e trabalhadora há muitos anos com a neurociência. Então, assim, pode confiar. Agora, se nada do que eu falar você levar em consideração, abra a Bíblia hoje e veja o que Jesus fala sobre isso. E tenho certeza que a sua opinião vai mudar. E eu tô aqui pra isso, né? Então, assim, a partir de agora,
Poder da língua, poder da palavra, poder do pensamento positivo. Atraia tudo que você entende que é seu, porque assim será. E como tudo que é bom dura pouco, o nosso programa chegou ao fim. Mas se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilha e manda para alguém que também precisa ouvir essas palavras hoje. E não esqueça, semana que vem nós temos o nosso encontro semanal. Até semana que vem. Muito obrigada e uma ótima semana.